Diálogos lunáticos, o verbo tem que pegar delírio. Hoje, como convidada primeira, convidada do dia, a minha querida Tânia Mujica. Já na sequência eu apresento, só vou ler a frase, o pequeno verso do Manuel de Barros sobre o verbo tem que pegar delírio. O aparelho de ser inútil estava jogado no chão, quase coberto de limos. Entram coachos por ela dentro. Crescem jacintos sobre as palavras. O rio funciona atrás de um jacinto. Correm águas agradecidas sobre as latas. O som novilúneo sobre as latas será plano. E o cheiro azul do escaravelho tátil. De pulo em pulo, um ente à beira as pedras. Tem um cago de ave no chapéu. Será um idiota da estrada? Urubus se ajoelham sobre ele. Luar tem gula de seus trapos. Às vezes é fácil entender o Manuel de Barros e às vezes é um pouquinho mais difícil. Tânia, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui. Eu vou pedir para você se apresentar. Muito obrigado mesmo por aceitar esse convite. Eu vou pedir para você se apresentar, enfim, para a gente. Oh, muito obrigada, querido Antônio, pelo convite. É um prazer estar aqui e nesta proposta de diálogos lunáticos que eu amei mesmo. Então, muito obrigada pelo convite. Eu trabalho com uma abordagem que tenho sistematizado nestes anos, trabalhando com empresas, empresários, líderes e terapeutas, que é diálogos que curam. E hoje eu trabalho com algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo, levando diálogos que curam os sistemas das organizações, ajudando-as na transição de empresas mecanicistas para organizações vivas. Diálogos que curam as relações, curam os acordos, curam a conexão entre as pessoas, cura a conexão das pessoas consigo mesmas e com o mundo ao redor. Mas, resumidamente, para mim, essa jornada do que hoje é meu servir, ela, sem dúvida, foi também um processo de muita cura para mim, de muita transformação que foi e continua sendo. Então, a comunicação, para mim, ela é algo que é a parte mais superficial de todo um processo externo, ou seja, é um processo superficial externo de algo muito interno, complexo, profundo dentro de nós, e eu sou apaixonada por estes temas. Dentro do que você sempre traz, a tua história de estátua viva é encantadora. E como é que é essa comunicação do silêncio e da imobilidade? Né? Nós já conversamos um tempo atrás também que a gente é adepto sobre a slow therapy, slow talking, né? Uma coisa de um processo mais profundo e mais devagar. Como é que é isso para você? Para mim tem, inclusive, muita conexão com tudo que eu faço agora, porque a minha jornada vai do silêncio e da quietude para a palavra e o movimento hoje. Mas ela não tenho ideia de como hoje meu servir não poderia ter essa fonte, porque para mim foi a primeira escola que eu tive. Eu tenho inumeráveis formações e especializações na área de comunicação e todos os temas que eu abordo hoje, mas a minha primeira e principal escola foi minha experiência como estátua viva no centro de São Paulo. Foram mais de 11.000 horas em silêncio, estática, no meio do caos. Porque foi ali onde pude conhecer a engenharia mais profunda do que era a conexão comigo mesma, conexão com o outro, conexão com o entorno, sem resistência. E ela, sem dúvida, pode e precisa acontecer primeiro em silêncio. Desse silêncio que vem a conexão mais profunda, para que depois ela possa se revelar em palavras. Então, esse trabalho, esse servir que me trouxe a estátua viva, eu não consigo imaginar como nessa época poderia ter tido alguma outra possibilidade que tivesse me permitido ser financiada a partir de moedinhas e milhares de pessoas a poder conhecer o silêncio, a quietude dentro de mim, no meio do caos externo e no meio do caos da minha mente e das minhas dores emocionais, para poder, no meio desse caos, me conectar comigo mesma e me conectar com as pessoas
que antes eu tanto temia, que eu desconfiava, que tanto queria me isolar, e com um olhar, com uma troca, né? Numa estátua viva, vou ter uma troca muito preciosa e muito profunda, na qual a estátua ela fica estática no meio do caos e da velocidade, das urgências das pessoas ao redor, né? Ninguém sai na rua para ver artista de rua, uma estátua viva. Elas estão sempre indo, correndo, comprando, pensando. E de repente, quando elas se deparam com essa arte que ao ponto que as fazem parar, olha só a troca. Ela pega dinheiro, que nada mais é a energia delas, né, convertidas em dinheiro. Na época que a gente usava ainda muito dinheiro físico, né, quando eu trabalhava como estátua viva, que essa é a energia dela, ela trocou esse dinheiro pela sua energia de alguma maneira, então ela é representação da energia, coloca na minha caixinha e ela fica quieta, em silêncio, olhando eu me mover. Então ela me dá de fato a sua energia de movimento e eu dou para ela a possibilidade dela também ficar em quietude, em silêncio, num estado contemplativo no meio do caos e da correria. Então, esses segundos, né, que às vezes se estendem no máximo em um minuto, numa peça de teatro de um minuto, num palco de minuto, que é um banquinho, na qual você acorda, desperta, interage, se conecta, agradece e volta a adormecer e repete isso 500 vezes por dia. Nesse ato assim, precioso, profundo e ao mesmo tempo preciso assim, de conexão, é que para mim foi um grande divisor de água sobre o que era me conectar comigo mesma, o que era morrer e renascer centenas de vezes por dia, o que era poder olhar nos olhos de alguém e verdadeiramente dizer obrigada por estar me dando essa energia, gratidão por estar me dando a vida neste momento, como se pudesse ver Deus em cada uma das pessoas que me dava a vida. Até porque a única referência que eu tinha de estátua, né, que cobrou a vida, era sobre os arquétipos, né, de Adão e Deus fez ele do pó da terra, o quê? Ou seja, ele, Adão era uma estátua de barro, né? E aí, de repente, ele recebeu o fôlego de vida, independente da religião, né? Hoje eu não tenho nenhuma religião, mas essa figura de um homem de barro, nesse momento receber o fôlego de vida, era a minha principal referência na interpretação, na qual, após me darem uma moedinha, eu sentia o ar como se fosse a primeira vez, os movimentos, o vento, e de repente a conexão com quem me deu a vida nesse momento. Então, para mim foi extremamente curador. Eu era um gatinho de rua ferido, assim, arisco. Meu apelido era Peruana Barraqueira, para você ter uma ideia. Meu Deus. Hoje medio conflitos e no passado quem criava os conflitos era eu. Mas sabe aquele gatinho de rua que foi tão machucado que você tenta fazer carinho e ele te aranha? Assim era, desse tipo. E eu temia as pessoas. Eu me sentia que eu estava contra o mundo. Eu me via como guerreira, então o universo se comportava como eu o via. Então, se eu me via como guerreira, ele me enviava batalhas. E qualquer pessoa que estivesse na minha frente, ele era o meu oponente ou um perigo eminente. Então, essa tua viva me permitiu me conectar comigo mesma, com a vida, com a gratidão, com as pessoas, e depois poder trazer, né, com tanto tempo e tantas milhares de horas em silêncio fazendo isso, a palavra passou a ter um outro poder. E poder dizer para uma pessoa graças, obrigado, gratidão, tinha outra força, porque agora eu sabia o que era sentir isso. Então as palavras apenas traziam uma forma a algo que já acontecia até mesmo sem palavras, um som a algo que já acontecia sem palavras. Então, para mim, a fonte dos diálogos que curam é porque foi o silêncio que curou. O silêncio que curou, a quietude que curou, que foi curando. É como se você fizesse um jejum de falas, de interações,
de diálogos, e de repente você volta desse grande jejum, e aí tem um valor totalmente diferente cada palavra que você for dizer. Você está falando, vamos ver um monte de perguntas. A gente só tem mais 3 minutos para esse bloco. Eu vou ter que ser rápido isso, mas é muito curioso. E uma outra questão que você traz, em algum momento, não sei se você ainda trabalha assim, você falou que você demorava, às vezes, 3 dias, 3 semanas, 3 dias antes de se organizar para alguma coisa. Você estava num estado de confiança e de organização interna. Como é que é isso? Esse estado de permitir, né, que eu chamo de estado feminino, né? O estado do feminino, permitir que as coisas aconteçam. Sim. Esse foi um experimento que realizei no ano passado, por 3 meses. Foi um experimento radical de confiar plenamente na vida. Então, eu venho nesse processo de, né, se te conto como era antes da Estátua Viva, né, eu me via como guerreira, então eu não confiava na vida nem nas pessoas, porque tudo era batalha ou guerreiros ou oponentes para mim. E ao longo desses anos, né, não faço mais performance de Estátua Viva já há muitos anos, mas nesse processo todo e a continuidade das coisas que aconteceram, elas me permitiram, como digo, me ver diferente e, como consequência, ver a vida diferente. Se eu me via como guerreira e o universo me mandava batalhas, eu passei a me ver como dançarina. Então, o universo se tornou meu DJ. E não mais questionava a música que ele colocava, mas apenas entendia que a dança mudou. E a minha confiança com a vida foi cada vez mais crescendo e às vezes com muitos deslizes, né? Quantas vezes não, diante daquilo que eu parecia ser a melhor música, de repente o DJ mudou por completo e criava resistência sobre isso. Ou quanto deixava pouco espaço na minha vida, até mesmo pelos próprios trabalhos que eu tenho, a demanda que eu tenho, e aí uma agenda cheia, e de repente como se eu já achasse que vai tocar a mesma música durante os próximos meses e encho tudo, sem deixar espaço às surpresas que a vida pode me trazer. As conexões com as pessoas, com o mundo, com você mesmo, precisam de espaço, precisam de silêncio, precisa. Quando me vi que muitas vezes eu não conseguia marcar um cafezinho de forma espontânea, mas que tinha que marcá-lo com 2 semanas de antecedência, eu falei, meu Deus, cadê a confiança na vida se eu já estou planejando toda ela? Então, ao longo dos anos, várias vezes eu caí nesse lugar. E eu decidi fazer no ano passado um experimento radical, onde durante 3 meses, desde 1º de janeiro, né, e 3 meses corridos, em seguida, eu não planejei nada, nada, não tomei iniciativa de nada. E eu só me permitia responder à vida Eu vou te interromper um e me pouquinho só. organizar. Desculpa. Hã? A gente está no final da gravação do primeiro bloco e esse assunto está muito interessante. Vamos ter que começar o segundo bloco com essa explicação, porque isso é muito Perfeito. importante para as pessoas. A gente faz um breve intervalo e já volta na sequência. Minha mãe sempre foi sinônimo de força para mim, que também empreendeu com R$ 200. E é muito interessante porque a história do Sebrae se repete. Ela fez o primeiro curso do Sebrae também, para ela entender como cuidar, né, do negócio. Eu participei de várias palestras lá dentro do Sebrae, para poder encontrar esse meio de formalizar meu negócio, de deixar ele bonitinho e estruturado. O Sebrae é para Jô e é para você que precisa de apoio para empreender e fazer acontecer. O Sebrae está com você. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa. Cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP. Acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador UTOP 2 em 1. Painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Voltando ao segundo bloco da entrevista com a Tânia Mujica, comentando com ela nesse intervalo aqui, a gente precisaria de horas desse papo aqui, porque tá muito bom. Tânia, por favor, vamos voltar um pouco à explicação do teu projeto lá de 3 meses no estado de profunda permissão, de confiança
profundo e deixar as coisas acontecerem. Como foi isso? Sim. Acho que ele parte da premissa da compreensão de que o universo é muito mais inteligente que eu. Se eu planejar minha vida e pensar, tenho essa ideia, eu vou por este caminho, eu vou pelo outro. Se eu sou uma pessoa com muito repertório e muito inteligente, pode ser que seja até um bom plano. Mas a vida é muito mais inteligente, o universo é muito mais inteligente que eu. Infinitamente. Todas as conexões, as sincronicidades. E quando você está nesse estado de confiança plena com a vida, eu digo que quando a vida está te conduzindo para os seus melhores planos, ela tem sotaque. E o sotaque do universo, quando ele está pertinho de você, né, o estado de flow do próprio universo, é as sincronicidades. Então, as sincronicidades começam a acontecer e do nada acontece isso. E de repente, olha, quando eu fui olhar para a minha vida, eu percebi que a maior parte das coisas que eu planejei, no máximo, foram legais. Mas as melhores coisas da minha vida, eu nem fazia ideia, eu não tinha planejado, e muitas delas, inclusive, tinham provido de coisas que no começo tinham parecido desgraças. Coisas lindas, maravilhosas na minha vida, como, por exemplo, vir ao Brasil. Ele veio depois de um surto psicótico que eu tive, na qual comecei a viajar por toda a América do Sul, porque eu tinha a sensação de estar sendo perseguida. Meu filho, né, ficando grávida muito cedo e apavorada, e eu sentindo que minha vida poderia acabar com isso. E de repente, meu Deus, eu sou tão grata à vida e à alma de meu filho por ter me escolhido como mãe. E a própria estátua viva, que revolucionou, transformou tanto a minha vida, mas que veio porque um fiscal confiscou todo o meu material de quando eu pintava quadros na rua. E eu estava totalmente pé da vida, porque eu não falava português e não tinha mais como me manter, e de repente apareceu a estátua viva maravilhosa na qual eu não precisava nem falar português, e eu podia trazer a arte novamente e não comercializaria nada. Então, nenhum fiscal levaria alguma coisa de mim. Então, todas essas coisas, o trabalho que eu tenho hoje, que eu amo dentro das empresas, ele veio por sincronicidades, por convites, não por coisas que eu procurei. Então, quando eu percebi, meu Deus, aqui tenho todas as evidências, não é tipo acreditar cego, confia na vida, vai. Não, eu tinha todas as evidências de que as melhores coisas da minha vida, não foi eu que planejei, ao contrário. Eu fui ver minhas agendas, eu guardo minhas agendas desde 2005. E o tanto de projetos que eu fiz, que gastei tanta energia, tantos recursos, tanto tempo, e no máximo não saí no prejuízo. Né? Mas de repente eu falei, não, então deixa ver, fazer um experimento radical. E durante 3 meses, eu não tomei iniciativa de nada. E eu fui conduzida por sincronicidades. E eu só respondia as coisas, os convites e as sincronicidades, se fossem, no máximo, com 2 dias de antecedência. E foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. E, de repente, depois de 5 dias do experimento, eu estava numa ilha no Caribe, em Roatán, uma cidade temporária que estava vendo sobre a longevidade. 2 semanas depois, estava sendo contratada pelo fundador desse grande projeto para ser consultora. E, de repente, aconteceram um montão de coisas inesperadas na minha vida, com sincronicidades que não conseguiria nem imaginar. Lembra quando eu estava falando assim, ai meu Deus, bastava eu me conectar com coisas que eu realmente quisesse, que elas apareciam de formas inesperadas. Tinha acabado de conhecer a imersão de banho em gelo, né? Imersão de banho de gelo. E fiquei apaixonada porque era o mesmo estado de meditação profunda que a estátua viva me proporcionava. E eu experimentei ao longo dos últimos 10 anos, não sei, dezenas, talvez mais de uma centena de técnicas de meditação que me pudessem permitir chegar ao mesmo estado que a estátua viva me proporcionava. Depois de 1h30, mais ou menos, de estátua viva, eu entrava em estados muito profundos de meditação. E nenhuma outra técnica eu consegui. Tentava ativa, passiva, com insta, mantra, com essa, não conseguia. Quando conheci a imersão em banho de gelo, 30 segundos depois de eu entrar numa banheira de gelo com 5 graus, eu entro nesse mesmo estado.
totalmente diferente, um caminho totalmente diferente ao mesmo lugar. E eu fiquei tão apaixonada que eu queria, mas eu falei, meu Deus, vou para Caribe. Mas eu decidiria tanto, quando eu vou para Caribe, para aquele projeto, para aquela cidade de longevidade, tinha várias pessoas que praticavam isso e eu comecei a fazer imersão de banho de gelo todos os dias. Eu queria me aprimorar no inglês e de repente 90% dessas pessoas falavam em inglês. Nossa, foi milhões de coisas começaram a acontecer. E eu vinha para o Brasil e de repente encontrei uma possibilidade de poder viajar mais. E assim, 3 meses de forma não linear, na qual não faltou comunidade, não faltou viagens, não faltou trabalho, não... Foi incrível. E eu confiar. Haviam coisas, por exemplo, como o projeto lá próprio em Honduras, que diante da proposta do trabalho que eu recebi, eu teria dito não. Porque eram desafios muito maiores do que aqueles que eu estava prontas para responder. Mas meu experimento era sobre dizer sim, de confiar na vida, as coisas que vinham por sincronicidade. E foi maravilhoso ter entrado nesse projeto e mergulhar em temas tão novos para mim. E todas as coisas, conexões que eu tive foram maravilhosas. 3 meses de experimento radical. Depois disto, nesse experimento radical, os experimentos radicais só para poder isolar tudo e de uma maneira extrema. E aí, depois disso, eu comecei numa dança de como que é, então, agora dançar entre o mínimo planejado e abrir os espaços para que o novo e os convites do universo aconteçam. Então, por exemplo, agora eu planejo parte da minha agenda, especialmente com como chama, palestras, treinamentos que eu tenho que dar, que depende também da estrutura logística do outro lado, do contratante, e ao mesmo tempo não encho minha agenda de tantas coisas. Antes eu podia ver, tipo, daqui 2 meses seguidos já tinha toda a agenda cheia. E agora há espaços para ter diversas coisas acontecendo e também me permitir a mudanças conforme a vida vai fazendo novos convites. Então, isso, sem dúvida, fortaleceu muito mais para mim o confiar na vida e entender que, sendo uma dançarina na vida, o universo pode ser meu DJ e trazer música sobre estilos musicais que jamais nunca teria imaginado dançar. Deixa eu fazer uma pergunta lunática, então, para você. Você acha que a gente, então, não consegue as coisas ou não dá um fluxo por egoísmo? Eu acho que por medo, Medo porque o controle, E aí pode vir o egoísmo conectado com tudo isso, mas é o não acreditar, de que, de fato, a vida está a teu favor. É pensar que a vida está contra, então você tem que se defender, então você tem que controlar, tem que pensar em você, Aí viria o egoísmo, Penso em mim, porque se eu penso em mim, ninguém vai pensar. Agora, se eu confio na vida, eu entendo que há abundância para tudo e para todos. E se permitir entregar uma vida não linear é de muita entrega, porque não há nenhuma promessa de que vai ser lindo, maravilhoso. Às vezes as coisas mais lindas vão vir por tragédias, que inclusive no meu experimento aconteceu. Eu lesionei o pé e eu de repente estava no paraíso no meio do Caribe e eu não conseguia sair do quarto. Eu estava vendo tudo a partir de uma parede de vidro. E eu disse sim para isso. Tipo, não lutei com isso, disse sim para isso. E de repente aquele projeto no qual me chamaram para trabalhar era exatamente porque eu estava trancada numa cubículo lindo, maravilhoso, onde via o mundo acontecer fora e eu não podia desfrutá-lo. E por tédio, eu comecei a pesquisar um tema relacionado ao projeto desse lugar. E quando alguém soube de que eu estava trabalhando, estudando sobre isso, apenas por tédio, porque eu estava lesionada, ficou falando para uma outra pessoa, que falou para uma outra pessoa, e de repente essa proposta veio. Assim como também, exatamente por estar lesionada, que eu comecei a fazer uma técnica, aprendi uma técnica que me ensinaram sobre corridoterapia, como você se recuperar rapidamente com corrida sobre lesões no pé. E me apaixonei sobre a corrida como uma forma terapêutica. E veja só, veio isso porque eu me lesionei o pé. Ou seja, às vezes é a falta de confiança de que tudo que está vindo até você ele pode vir a favor de você. E claro, se minha postura é de me defender, aquilo se torna uma batalha. E se minha postura é de abraçar e dizer, sim, isto é provavelmente o melhor, e não estou vendo que é o melhor, porque ainda não terminou o processo. Aí, então, a tua perspectiva transforma totalmente a tua realidade.
faz muito sentido, né? É um estado de profundo em permissão. Eu vou te contar rapidamente um caso meu. Uma vez me convidaram para poder organizar uma mesa científica, eu coordenava a comissão científica do Conselho de Psicologia e eu fiquei com muita preguiça de fazer aquilo, falei, eu vou fazer uma coisa diferente. Né? É como você falou também, vou me entreter, vou fazer uma coisa diferente. Resolvi escrever uma peça de teatro, por preguiça. E escrevi o Psicólogo da Silva e tal, que virou um personagem meu. Essa peça de teatro me levou para mais de 26 ou 27 apresentações do Brasil inteiro, inclusive em Belém do Pará, e fazer parte da comissão editorial da maior revista de psicologia do Brasil. Eu disse, meu Deus do céu, as coisas que a gente não faz, né, quando a gente desiste e dá fluxo às coisas, porque eu nunca tive intenção de participar da comissão editorial e de apresentar em Belém do Pará, de apresentar em Maceió, em Salvador e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Então é um estado de profunda permissão. Nós temos apenas 3 minutos. Eu vou pedir para você deixar a sua mensagem, o que você quiser dizer para as pessoas. O programa Diálogos Lunáticos é um programa de provocação, né? Mas provocação gentil, cuidadosa, né? O que você queria deixar para as pessoas pensarem, provocar as pessoas a pensarem, porque eu estou muito provocado pelo que você está falando. Ai, que lindo. Obrigada pelo convite. Bom, acho que diálogos lunáticos como estes podem trazer muita cura, né? Para nós, diálogos que curam. Quem sabe parte dos diálogos que curam são diálogos lunáticos e vice-versa. E como o diálogo em si é o que há em comum entre diálogos lunáticos e diálogos que curam, que é o diálogo, ele é a tecnologia humana que permite que diferentes perspectivas possam vir à luz e assim ganhemos novos olhares. É conexão e não separação. Diálogo não é debate, não é deliberação. O que não é que haja problema com esses outros tipos de conversas, mas os diálogos, eles curam. Quanto mais vocês tenham diálogos com você mesmo e permitir as diferentes vozes internas falarem sobre esses diferentes pontos de vista, você pode se tornar mediador dessas diferentes perspectivas. Se você consegue fazer isso dentro de você, você consegue fazer também fora. Talvez tenha dentro de você que acompanha uma dançarina, um dançarino e também um guerreiro, uma guerreira que vem à vida de forma diferente. Ouça a voz, ouça os diálogos lunáticos que podem existir no meio destas duas partes tuas e se permita no meio disso emerger a cura de entender qual o próximo passo você pode dar em confiança para a vida. Eu gosto da ideia do dançar. Às vezes eu peço aos meus pacientes para dançar, às vezes só com a mão. Não, em vez de você me explicar, dance esse problema. Isso, dance. Né? Logicamente, isso tem uma explicação neurocientífica, mas eu não estou nem aí para essa explicação neurocientífica, né? Dance, né? Porque isso te traz uma possibilidade de soluções. Tânia, não sei mais como te agradecer. Muito obrigado. Em um outro momento, a gente vai ter que repetir esses diálogos aí com mais tempo. Eu gostei muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado mesmo. Tão prontamente, de maneira tão aberta. Queria agradecer a Aline, que também foi incrível, né? A Aline, né? A assistente é incrível. Obrigado mesmo. Muito obrigada. Um grande beijo. E eu acho que a melhor forma de você me agradecer é a gente marcar um cafezinho online para continuar essas conversas fora do podcast também, que eu amaria. Você é uma pessoa muito agradável de falar e eu estou muito interessada em conhecer mais seus outros lados, como, por exemplo, esse de roteiro de peças de teatro. Que lindo. Uma mistura entre a psique e a arte é algo que me apaixona tanto. Tem muita coisa para a gente conversar. Vamos ter que sentar em algum momento, longamente, para a gente poder conversar. Né? Eu trabalho com teatro também, né? Faço, preparação de atores, mas em outro momento a gente conversa. Tânia, obrigado, muito obrigado, muito gentil. Beijos. Fica bem. Tchau. Até mais.